destaque. Campinas teve 19.860 admissões, 18.371 desligamentos, ainda fechou num saldo positivo em janeiro, de 1.489 contratações. A construção civil foi o setor que mais gerou oportunidades, aí seguido de serviços, depois da indústria. Perderam vagas nesse período a agropecuária e também o comércio. Para comentar um pouquinho mais desses dados, até em relação comparativo com o ano passado, está com a gente a professora de Economia da PUC Campinas, a Eliane Rosadiski. Bom dia, boa tarde para você, Eliane. Consegue nos ouvir? A gente não consegue. Está mutada. Vamos ver. Agora sim, professora. Eliane Rosadiski, obrigada por nos atender. Agora a gente já está conectada. Pronto, agora estamos tudo conectado. Tem aí um certo delay, digamos assim, da nossa conversa, mas eu acho que dá para seguir. Pensando nesses dados, né, que eu divulguei em relação a janeiro e fazendo uma comparação com o ano passado, no mesmo período, a gente tinha na liderança o setor de serviços e agora da construção. O que mudou nesse período aí para dar esse destaque diferente? Olha, primeiro é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Começamos assim com um certo delay na nossa conversa, mas eu acho que dá para a gente tocar aqui a entrevista, né? Olhar esses dados, né? Você até fez um dado mais de Campinas e nós no observatório temos os dados da região metropolitana. Uhum. O comportamento também é muito parecido, né? Esse crescimento do setor de serviços. Olhando, né, esse momento, a gente pode perceber que o setor de serviços ele se torna uma peça importante ou um segmento importante capaz de gerar emprego e pode estar muito relacionado a um impulso de crédito que está sendo dado, que está sendo oferecido, obras públicas. Tem diversas atividades aí que nesse momento podem estar impulsionando o setor de serviços. Na região metropolitana, assim, só fazendo um parênteses em relação aos dados que você colocou inicialmente, nós tivemos no ano passado uma geração de emprego mais forte na indústria. Esse ano ele está como segundo colocado na região metropolitana. E por que eu estou fazendo essa camada da região metropolitana versus Campinas? A região metropolitana ela tem um dinamismo que tem ainda o segmento de serviços aí puxando um pouco essa atividade. Campinas, o município de Campinas, ele dentro da região, ele ocupa uma divisão aí do trabalho de ofertar mais os serviços qualificados, serviços especializados, serviços de apoio à produção. Então, por isso que nós temos esses serviços aí crescendo muito. Uhum. O que eu coloquei até da construção, porque foi o diferencial exatamente nessa história, a mudança da construção aqui para Campinas. Mas você pontuou bem, né? Eu trouxe a princípio os dados aí de Campinas, mas eu levantei algumas das maiores cidades aqui também da nossa região para trazer o que talvez chame aí, destoe, né, no momento. Americana, que teve um saldo negativo de contratações e bem específico na queda nos setores de serviço e de comércio. Sim. O comércio nós tivemos uma queda grande, né? E o comércio eu acho que está muito relacionado a uma reestruturação das atividades de comércio que, de certa forma, a gente teria que detalhar um pouquinho mais, e isso eu não consegui detalhar ainda, né? Se é no comércio varejista, que tipo de comércio que está caindo. Mas, assim, existe um resquício, e nós estamos falando de janeiro, é sempre importante a gente pensar que dado é esse. Nós estamos conversando hoje sobre um dado que ainda traz em si um espelho retrovisor muito atrasado, né? Assim, nós estamos olhando assim para o primeiro mês do ano, né? E assim, nós já estamos tendo algumas empresas, né? Por exemplo, o
Dia, a rede de mercados Dia fechou. Então, nós vamos ter uma baita de uma queda que a gente vai estar conversando sobre isso daqui a um tempo, quando tiverem saído os dados de março. Né? Então, a gente está sempre com uma certa defasagem. Quando a gente olha para janeiro com o comércio caindo, a gente ainda está com um pouco daquele impulso do Natal, que foi contratado muita gente, e ainda tem um ajuste aí em cima dessas atividades de comércio. Então, é natural que o comércio, ainda em janeiro, faça um pequeno ajuste no que vai ser a sua quantidade de pessoas. Eu acho que o mais importante, quando a gente está olhando aí para o início das atividades, é olhar de fato o dinamismo que tem o setor industrial. Porque o setor industrial, ele é uma proxy importante de como que as atividades estão, de novo, se reorganizando para atender todas as demandas que vão acontecendo aí ao longo do ano. Então, se a gente for pensar na sazonalidade, o que nós temos aí? Nós temos um período de produção que, de certa forma, desemboca numa quantidade de produtos que, ao final do ano, é vendido. Sabe aquela ideia bem da sazonalidade? Então, como é que a indústria agora se reorganiza para fazer frente ao novo ciclo de produção? E o quanto a atividade industrial ela está retomando e ganhando impulso dentro da nossa região, porque ela é importante, ela é melhor pagadora, ela gera empregos de qualidade e ela tem um efeito multiplicador sobre o setor de serviços, porque a indústria demanda um serviço mais especializado, mais qualificado e, no final, né, desemboca aí na finalização do processo, que é a venda, né, que é o que a gente vê no final do ano. Voltando à questão da construção civil. A construção civil, ela aparece aí como algo a mais para ser completado dentro dessa estrutura produtiva. Professora Eliane, boa tarde. Até falando em cima da sazonalidade, né, que foi o cenário muito bem explicado. Não ficou muito diferente de outros anos, porque se ficar com números parecidos, a gente pode tentar fazer uma projeção econômica para esse ano, mas pelo primeiro mês fica difícil, até porque os fatores que a senhora trouxe aqui colocam parecidos com anos anteriores, ou deu para ver alguma evolução econômica? O que eu percebi de diferença em relação ao ano passado foi que a construção civil ficou na primeira posição na geração de empregos, inclusive aqui em Campinas, mas eu acho que é o movimento da construção. E o setor industrial, né, ele gerou um pouco menos de emprego, né? No ano passado foram em torno de 2.000 vagas, né, 2.031 em janeiro, e esse ano 1.800. Então, assim, você tem uma geração um pouco mais tímida de trabalho. Mas eu queria chamar a atenção para algo que a gente já vem observando no observatório, foi lindo, mas é que tem o observatório porque Campinas a gente faz um monitoramento do mercado de trabalho. Desde o ano passado, nós temos percebido um movimento importante de terceirização que está acontecendo para vagas que atendem ao setor industrial. Então, você tem um setor de serviços que, de certa forma, tem oferecido um conjunto de mão de obra que acaba sendo absorvido pela atividade industrial. E isso é um movimento importante. Por quê? Porque, ainda que não seja a indústria a gerar o emprego, o dinamismo industrial está gerando uma demanda forte para esse setor de serviços. E isso mostra uma certa vitalidade econômica, né, no processo. Ou seja, eu não estou gerando emprego dentro da área industrial, mas eu estou com a atividade industrial forte o suficiente para gerar uma demanda para um setor de serviço mais especializado, capaz de atender essa demanda. Então, eu falo que são setores administrativos, porque o setor de serviços ele é muito amplo. Você pode ter desde das atividades de educação, atividades de saúde, que é um setor de serviços, mas você tem um serviço, às vezes, que é menos especializado, que está mais relacionado a restaurante, um atendimento mais ao indivíduo,
trabalho, né, as pessoas. E esse serviço que vem de uma demanda da indústria, ele acaba sendo um sinal de dinamismo importante. Mas ele tem um efeito colateral, porque muitas vezes essa estratégia de terceirização envolve uma redução de custos e talvez uma construção de uma demanda, uma potência salarial um pouco menor. Agora, nos dados do CAGED não entram também o trabalho informal, né, que responde de alguma forma pela economia. Não, nos dados do CAGED, acho que foi ótima a tua pergunta, porque eu acho que sempre há um pouquinho essa confusão. Nós estamos falando hoje do CAGED de um dado que ele reflete um contrato de trabalho, é um contrato formal. O que nós estamos observando? Desde de 2020, houve uma mudança na metodologia de captação desses dados. Então, hoje, não é mais aquele emprego que a gente imagina, um emprego com carteira assinada, né, CLT, exatamente dentro daquela lógica por prazo indeterminado. Não é só esse o trabalho. Hoje, você ampliou a captação do CAGED e todos os contratos formais de trabalho a gente consegue capturar. E aí, o que está acontecendo? Nós pegamos e-social, tem vários a fonte, né, que dá origem ao CAGED, tanto é que chama novo CAGED, ela é muito mais ampla. E o que isso significa? Nós estamos pegando contratos mais flexíveis, prazo determinado, intermitente, esse padrão de contrato. Então, hoje, lembra que eu estava falando do setor de serviços, né, ainda há pouco. Quando a gente olha, existe um setor de serviços aí que ele é basicamente, muito fortemente, a presença, né, de segmentos, contratos de tempo determinado é muito maior. Então, por exemplo, você tem aí desde o setor de alta tecnologia, onde você tem contratos que são por projetos, então você vai ter aí um contrato de 6 meses, 3 meses, a depender do que seja negociado, mas a gente captura, então é por prazo determinado, e tem também muito a ideia da locação de mão de obra, que, de novo, a indústria precisa de, eventualmente, alguém para trabalhar em linha de produção por um prazo determinado, então vai pegar montador, linha de produção, né, e acaba pegando também nesse setor de serviços, mas fica bem evidente que é um contrato que não é de duração indeterminada. É uma estratégia, e a gente vai capturando nesse movimento de terceirização, né? Muito legal, tem muitos detalhes, né, Eliane? Mas a gente, até quando a gente pontua aí cidade a cidade, mas nessa observação de vocês, identificou mesmo isso que você falou, né? A evolução da indústria que acaba, né, refletindo depois em outros setores, e a gente vê como positivo. Já dá para projetar algo para o mês que vem? É o que você falou, né? Estamos sempre atrasos e algumas mudanças. Olha, assim, dia 27, né, porque quando tem o calendário de divulgação, que o Ministério do Trabalho faz o calendário de divulgação, quando chega no mês de fevereiro, ele acaba não divulgando, então ele divulga um pedacinho em março, e depois em 27, e finalzinho de março, aí ele começa a regularizar. Então, daqui a 15 dias, vão sair os mês de fevereiro, e aí dá para entender o que está acontecendo, né? Então, a gente pegou só o movimento de janeiro. Aí tem que ver como que esse fevereiro, se tudo bem, tem carnaval, tem umas coisas que ficam às vezes mais difíceis de serem analisadas, mas dá para a gente ter uma ideia, que eu acho que o mais importante é perceber agora como que, por exemplo, está sendo o efeito do PIB, porque nós tivemos aí nesse meio do caminho a divulgação divulgou o resultado do PIB, né, que teve um crescimento acima da média. Nós estamos tendo algumas medidas aí que estão tentando estimular, de alguma forma, atividades industriais, estimular o consumo, para ver se há um reflexo aí maior sobre a decisão, né, de produzir mais para atender a um consumo que está crescente. Nós temos uma inflação que pode estar grande no setor de alimentos, mas nós temos aí um certo controle. Então, existe um cenário positivo. E aí a leitura que a gente faz é o seguinte: os dados de mercado de trabalho, como que está havendo contratação, que tipo de contrato, isso reflete uma temperatura de como que o empresário está vendo esse cenário, como é que está sendo a expectativa.
expectativa. Quanto mais temporários são os contratos, mais uma posição de cautela está sendo colocada. Eventualmente, se você vê uma indústria de uma forma mais consistente gerando emprego, é que também está refletindo uma estratégia de maior confiança na economia. E me parece que os números econômicos não tendem a ser ruins, até porque tem um número que eu acho que é muito importante da gente destacar. O CAGED está apontando para um aumento do salário, que até então a gente não estava capturando, né? Então, você está tendo aí um movimento de melhoria do salário inicial de quem está sendo contratado, independente de qual vaga, você está tendo aí uma melhora. E isso para a economia é muito bom, porque endogenamente ela está gerando capacidade de demanda, e isso funciona positivamente para quem deseja produzir e, consequentemente, contratar. Então, talvez, quem sabe, a gente está conseguindo enxergar aí um cenário de maior respiro econômico e uma projeção melhor. E mais no fim do mês a gente volta a conversar, então, Eliane, para trazer essa atualização. Mas já agradeço compartilhar as informações aqui com vocês. Já agradeço, de qualquer forma, essa observação de agora. Até a próxima, então. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço grande, abraço a todos os ouvintes da CBN. Eliane Rosandiski, que é professora da PUC Campinas. Do Observatório PUC Campinas, que traz esses números tão interessantes, né? Vamos trazer uns números, né? Como você disse, não vamos mais trazer porque não dá tempo, Sandra.